Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo da série Efésios para você. Nosso objetivo aqui é fazer uma leitura do texto bíblico, entendendo esse texto dentro do seu contexto histórico e também fazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Então nós vamos falar agora sobre Efésios capítulo 2. Então eu poderia pensar aqui num tema ou num título para essa nossa reflexão do que Cristo nos libertou. O Efésios capítulo 2 ele vai narrar algumas características de pessoas que não estão vivendo sob o domínio de Deus, ou seja, aquelas que ainda não são cristãs. Então Jesus nos libertou de algumas dessas coisas. E quando você vai para o versículo 1 do capítulo 2, está escrito: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado. A ideia de estar morto, aqui especificamente nesse texto, eu e você fomos mortos, nós estamos mortos, se refere à nossa vida espiritual. Ou seja, de uma maneira natural, eu não consigo de forma alguma escolher a Deus, que é o nosso bem supremo. Eu não consigo de maneira natural dizer assim, eu quero Cristo, eu quero aceitá-lo. Não. Uma vez que eu estou morto espiritualmente, e mortos não tomam decisões, eu sou impossibilitado de tomar essas decisões. Então existe uma incapacidade no coração da humanidade de escolher o bem supremo. Obviamente, eu consigo escolher algumas coisas que eu posso ajudar pessoas e tudo mais, algumas boas obras, mas em relação a Deus, ao bem supremo, não há essa disposição natural do nosso coração. Por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. Uma vez que Adão peca, esse pecado é estendido a todos nós estamos desconectados de Deus e nós não conseguimos nos reconectar por nós mesmos. Por isso que Cristo vem e Ele se reconecta conosco por meio da cruz e assim essa reconciliação acontece. Da mesma forma, essa morte espiritual que habita o nosso coração, ela também foi estendida a toda a natureza. A palavra diz que a natureza geme aguardando redenção, lá em Romanos capítulo 8. C.S. Lewis, pensando especificamente nessa morte espiritual que acontece no nosso coração e também está presente na natureza, no cosmos, ele diz que a natureza tem todo ar de uma coisa estragada. E por uma inferência lógica, se eu sou uma pessoa estragada, eu estrago outras pessoas. Se eu sou uma pessoa que estou morta espiritualmente, eu carrego morte dentro do meu coração, então eu só posso gerar e comunicar morte a outras pessoas. Por causa dessa morte espiritual no nosso coração, a perca da comunhão com Deus, nós também perdemos, num desdobramento terceiro, a nossa comunhão com as pessoas. Por isso que nós temos vários problemas sociais, vários problemas de relacionamento. Embora a filosofia, a sociologia, a psicologia, ela possa dar teorias acerca do problema social que nós vivemos no mundo inteiro, as Escrituras dizem que, em última instância, isso é um problema teológico. O pecado que habita em mim, que me mata todos os dias porque eu sou morto, impede que eu tenha relacionamentos de qualidade com as pessoas. E por conta disso, eu preciso desesperadamente que haja um Salvador no meu coração. Então, quando você pensa aqui em Efésios capítulo 2, ele primeiro nos liberta dessa morte espiritual. O texto mais à frente, depois eu vou enfatizar isso, vai falar que Cristo está construindo uma nova vida no nosso coração. Nós somos novas criaturas e essa nova criatura foi vivificada em Cristo por meio do Espírito Santo. Nesse texto especificamente, no versículo 2, diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. A ideia de andar aqui no grego traz um conceito relacionado à falta de teonomia na nossa vida. O que é a teonomia? É o governo de Deus sobre nós. Quando eu ando segundo o curso desse mundo, eu estou dizendo, por causa da minha condição de morto, que eu sou um ser autônomo, que sou capaz de tomar decisões éticas, que sou capaz de tomar decisões morais, embora isso apareça na vida cristã, apareça na nossa vida como um todo, mas a ideia de andar no curso desse mundo é que nós nos aculturamos de tal forma à realidade que nos circunda, que eu desconsidero o governo de Deus sobre a minha vida,
que é essa teonomia que nós já citamos. E começo a viver como um ser autônomo. Eu não preciso de nenhuma autoridade maior que eu mesmo para poder decidir a minha vida. E olha que interessante que o curso desse mundo, a palavra eon que aparece aqui, ele fala de um espírito cultural de uma época. Então, em todos os contextos históricos, desde a criação do mundo, existe um espírito cultural que determina de maneira paradigmática o que eu e você devemos pensar. E esse espírito cultural, obviamente, ele é levantado pelas obras do inferno. Quando você pensa, por exemplo, no Império Romano, a carta aqui aos Efésios, existe um espírito cultural religioso acontecendo naquele lugar. Deuses do paganismo que está se envolvendo na vida dos cristãos com o objetivo de desviá-los da fé. Quando você pensa na Idade Média, por exemplo, existe um espírito cultural, também religioso, de obras. Eu preciso comprar minha salvação por meio de indulgências. Então esse eon é o espírito cultural que predomina em determinado contexto histórico. Quando você pega a Idade Média, o Iluminismo, por exemplo, onde eles vão dizer Deus não tem mais razão de existir na nossa vida, porque nós sabemos que a nossa razão ela é capaz de gerar condições de vida melhores e trazer felicidade para o homem. Eles relegam Deus ao privado, à fé privada, e eles afirmam que esse espírito cultural científico é a nova proposta agora para que o homem seja bem sucedido. Obviamente, como você sabe, as duas primeiras grandes guerras mundiais simplesmente desmontou essa argumentação profética, por assim dizer, do iluminismo, onde eles usaram a sua inteligência para construir armas nucleares, bombas, e a humanidade se matou. Hoje, nos tempos de hoje, nós também vivemos um espírito cultural. Qual é o espírito cultural que nós vivemos hoje? São as ideologias pós-modernas que você e eu ouvimos constantemente nas redes sociais e na televisão, como, por exemplo, o feminismo, que aparentemente abençoa as mulheres e cuida das mulheres, desde que essa mulher não seja uma mulher branca, cristã. Então o feminismo é uma ideologia que em tese ajuda mulheres, mas é uma falácia, então é um espírito cultural. As ideologias que nos dividem entre homens e mulheres, brancos e negros, então ideologias também que nos dividem. Então esse espírito cultural que coloca Deus ao privado e se torna e conclama as pessoas a ser um ser autêntico, ele vai ser refutado por Jesus Cristo aqui nessa carta, segundo o apóstolo Paulo. Então, Deus em Cristo nos libertou também não apenas da morte espiritual, mas como dos sistemas ideológicos desse mundo que travam a nossa vida. E o paradigma que eu e você devemos viver é o paradigma da Escritura, da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso é importante de você olhar as Escrituras, de olhar a vida e a cultura ao redor de você por meio da palavra de Deus. Você deve analisar todas as ideologias que chegam até a sua vida pelo crivo das Escrituras. E o apóstolo Paulo fala ainda, ele continua, além de estarmos mortos espiritualmente, cujo primeiro resultado é ficar preso nesse espírito cultural, porque a gente não tem discernimento para entender o que é a verdade. Ele fala também que nós fomos libertados do poder das trevas, que nos aprisiona. O próprio versículo 2 continua, segundo o príncipe da potestade do ar. Então Paulo ele faz uma relação que essas ideologias, elas estão ligadas, atreladas a uma potestade do ar. O que é a ideia de uma potestade do ar? É que esse espírito demoníaco, ele atua em vários lugares de forma diferente. De certa forma, ele se acultura. Então, ao longo dos séculos, essas potestades ou espíritos, eles têm nomes diferentes, mas ele tem o mesmo princípio: estabelecer um espírito cultural paradigmático para que você e eu sejamos ludibriados e a gente absorva essas ideologias como se fossem verdades para a nossa vida, como se fosse algo que fosse nos ajudar, mas de fato nada mais é que manipulação de massa. Então essa ideologia, segundo o marxismo, ela é construída na supraestrutura para trazer a ideia de que aqueles que estão na infraestrutura precisam ser gerenciados pelo Estado, serem cuidados pelo Estado, e assim eles vão construindo impérios totalitaristas. Então essa ideia faz exatamente isso. Preste atenção, você que está participando desses estudos, desse vídeo. Tome muito cuidado com os sofismas, que são ideias que aparentemente
elas são óbvias, elas são claras, elas são objetivas, mas que elas não são. Então a gente pode cair em vários desses sofismas, várias dessas ideias, e a gente começar a absorver para o nosso coração princípios que não são coerentes com as Escrituras, e a partir deles começamos a viver uma cultura que é alienada da própria verdade de Deus. Então o diabo, a estratégia dele no tempo de hoje, no espírito cultural que nós vivemos, essa potestade do ar, não é aparecer para mim e para você numa figura maligna, infernal, não. É aparecer para você, por exemplo, como um professor universitário, que desconsidera a ideia de Deus, que desconsidera o valor das Escrituras e apresenta a você princípios que são totalmente contrários à palavra de Deus, mas que em tese eles parecem ser muito bom, que vai abençoar a sua vida. Isso é um sofisma. Aquilo que parece verdade, mas não é verdade. Então Satanás, nesse tempo presente, ele está ludibriando, enganando várias pessoas com esses tipos de argumentação que eu e você vemos constantemente na mídia. A única forma de nós ficarmos livres disso é lendo as Escrituras e entendendo que por meio dela eu posso discernir todo o sofisma, todo o erro e toda a mentira que é colocada diante de mim e de você. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo aqui na quarta característica, ele fala de uma desobediência deliberada. O que isso significa? Que eu e você, nós, por causa do pecado que habita no nosso coração, por estarmos mortos, nós somos presos na cultura, nós somos presos pelas trevas e nós temos agora uma desobediência deliberada. Versículo 2, do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que não confessaram como o Senhor das suas vidas, todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então essa ideia de obediência, o termo grego aqui é energontos, que o biblista Francis Folkes diz que é controlado por um espírito que tem o mal como sua única fonte. Pessoas desobedientes, eles estão dizendo que o mal é a sua única fonte de conduta. É por meio desse mal instalado no coração por causa do pecado, dessa desconexão com Deus, o que os move é uma desobediência sistemática e deliberada contra tudo aquilo que representa valores coerentes com as Escrituras. Eu e você que está assistindo esse vídeo, todos nós, antes de Jesus Cristo, vivíamos nessa desobediência deliberada. Nós gostávamos de praticar o mal, de enganar pessoas, de mentir e fazer tantas coisas. Por quê? Porque a fonte do nosso coração é essa fonte maligna. Então, por causa disso, a gente continua vivendo uma vida de uma desobediência deliberada. E o apóstolo Paulo vai falar do último recurso aqui, da última consequência disso. Fala que a nossa carne está escravizada. A nossa carne, ela foi escravizada pelo poder do pecado que em nós habita. E aqui eu quero destacar que carne, ele não se refere ao nosso corpo físico. Às vezes as pessoas acham que quando ele fala assim, ao mortificar a vossa carne, ele está falando do nosso corpo físico. Então a gente começa a fazer jejuns intermitentes para gerar sofrimento no nosso coração. Como na Idade Média os monges ficavam se autoflagelando até sair sangue. Não, a carne aqui ele se refere à essência do nosso coração, à nossa natureza humana. A carne, o nosso corpo, como criação de Deus, ela é boa. O próprio Jesus disse, vocês foram criados para a glória de Deus e quando Ele nos criou, Ele disse que era bom. Então o nosso corpo, ele é bom. O corpo tem que ser preservado. Você tem que cuidar do seu corpo, é isso que a Escritura diz. Mas a nossa essência, as inclinações da nossa natureza humana, essa precisa ser mortificada gradativamente. Então o poder do pecado em nós, ligado à compreensão espiritual cultural de uma época, as trevas por meio de sofisma, gera uma desobediência deliberada e gera no nosso coração um vício estético. O que seria isso? Os nossos sentimentos, nossa mente, nosso intelecto, eles se tornaram viciados. Nós somos viciados em fazer coisas erradas, porque o prazer último da nossa vida é buscar satisfação para nós mesmos. Então, quando o nosso coração diz que a nossa carne está escravizada, é como a nossa vida inteira, de uma maneira muito hedonista, a gente fosse buscar os prazeres a todo custo. E é isso que nós vemos hoje. Você vê o retorno do paganismo antigo, o retorno do Wicca,
com seus cultos de êxtase, né, suas reuniões de êxtase, extremamente estéticas. Você vê pessoas que se dizem religiosas tomando o chá de ayahuasca, tantas essas coisas. Religiões que têm como princípio básico o sentir e não o intelecto, a razão. A fé reformada é um chamado à compreensão intelectual da verdade. Não é exatamente por causa disso que os protestantes investiram na universidade, porque eles entendiam que a fé protestante, a fé reformada, é um chamado à compreensão intelectual da verdade e não ao sentir de alguma coisa. Por isso se construíram as universidades, para que possamos compreender a vida a partir de um princípio racional. É óbvio que a experiência religiosa também está presente na vida cristã, tanto de um reformado como de um não reformado, isso é óbvio. Mas o que Paulo está dizendo é que o poder do pecado em nós faz com que a gente nos tornemos animais, bestas, em busca de prazer a todo custo. Se você tem o desprazer de assistir o BBB, infelizmente, né, felizmente, melhor dizendo, eu não tenho esse prazer, mas eu vejo aqueles pequenos vídeos lá no Instagram, aquilo lá que é uma luta de ego, uma busca por prazer, por dinheiro. Aqueles que criticam tantas coisas, tudo que está envolvido ali é comércio, é marketing, é propaganda. Então a busca da vida das pessoas nada mais é que o prazer a todo custo. Por isso que você vai encontrar várias pessoas vivendo uma vida bestial, uma vida cujo único objetivo é experimentar prazeres de todas as formas. Isso você pode imaginar aí desde a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, tudo isso é um resultado das trevas do nosso coração e do nosso sentimento que foi escravizado. E o último desdobramento dessa primeira parte do capítulo 2, que é o nosso primeiro bloco, o desdobramento disso é que a ira punitiva de Deus acontecerá para todos aqueles que não creram. Punitiva. A ira de Deus. Versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira. Todos aqueles que não são cristãos, como um dia eu não fui, se eu morresse na condição de não cristão, eu seria punido por Deus no juízo final. A punição divina funciona exatamente assim, olha. Deus ele é soberano para salvar aquele que ele determinou que vão ser salvos. É o que todo o Novo Testamento diz. Ele elegeu o povo de Israel em detrimento de outros povos. Ele elegeu no ventre Jacó e rejeitou Esaú. Ele fez isso. Ele elege as pessoas. Ele é soberano para fazer isso. A Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus Cristo, eles foram suspensos, inocentados da punição divina. Mas aqueles que não creram, eles serão punidos no dia do juízo pela ira divina. E na compreensão bíblica, aqueles que foram salvos pela soberania de Deus, porque creram em Cristo, Deus vai ser glorificado na vida deles. E aqueles que foram punidos porque rejeitaram de forma sistemática o chamado de Deus, a punição deles também vai ser para a glória de Cristo. Porque a justiça de Deus não é não é salvando todos os mundos. Se Deus salvasse apenas uma única pessoa da humanidade inteira, mesmo assim ele continuaria sendo justo. Então o último resultado daqueles que vivem desconectos de Deus é que eles serão punidos no dia do juízo. Enquanto eu e você tivermos vida, nós seremos constantemente chamados a um relacionamento com Jesus, para que possamos nos envolver com Ele e experimentar os benefícios do Evangelho no nosso coração. Mas quando nós morrermos sem Cristo, rejeitando a fé cristã, a Bíblia diz que nós seremos punidos por essa ira divina e até nessa ira Deus há de ser glorificado. Em suma, Deus é glorificado quando os salvos encontram a eternidade e Deus também é glorificado quando os réprobos vão para o inferno. Embora toda essa primeira parte tenha sido uma notícia grave para o nosso coração, difícil às vezes de digerir, existe um mais de Deus para a minha vida e para a sua vida. E esse mais é algo que é fantástico, extraordinário, que a gente nunca pode esquecer. O texto vai dizer ali, ó, no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Independente de como você está vivendo a sua vida hoje, talvez como um cristão que vive deliberadamente na prática do pecado,
sempre vai existir o mais de Deus para a sua vida. E esse mais está dizendo o seguinte: a nossa desconexão com Deus, a morte espiritual que temos, as trevas do nosso coração, as ideologias erradas que transformou o nosso modus operandi, a nossa desobediência deliberada, está dizendo que tudo isso, por causa do mais de Deus, ele vai ser destruído. E ele vai começar a colocar vida do nosso coração. Então, da mesma forma que éramos intensamente malignos, sem a presença de Cristo, esse Deus infinitamente misericordioso e amoroso está colocando essa redenção no nosso coração por meio de Cristo. Se na vida de pecado, se como morto, eu gerava morte para o coração das pessoas, porque era só morte que eu poderia oferecer a elas, eu estragava a vida delas, como um cristão vivificado nessa nova vida, eu só posso oferecer uma coisa para as pessoas, a vida de Cristo que está dentro de mim. Sem Cristo eu estrago a vida delas, com Cristo eu arrumo a vida delas. Porque o que há dentro de mim é a vida de Cristo, e essa vida de Cristo ela é transmitida por meio da minha vida, da sua vida, a vida de outras pessoas. Se como morto eu matava, como vivo eu gero vida no coração das pessoas. O versículo 5, ele nos deu essa vida juntamente com Cristo, tirando-nos da morte espiritual e conduzindo para essa nova forma de viver, não mais a partir de uma pretensa autonomia humana, mas a partir agora da teonomia divina. Deus se tornou o governante da minha vida, dos meus instintos, do meu coração, dos meus sentimentos, do meu intelecto, das minhas emoções. Eu não decido mais a minha vida a partir daquilo que eu acho, mas a partir daquilo que as Escrituras diz sob o governo de Deus. Então essa morte que habitava o meu coração, agora habita a vida. E é importante que eu e você entendamos isso. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase de James Bryan Mitchell. Muitos cristãos ainda não conseguiram vivenciar essa vida nova que Cristo estabeleceu na cruz e colocou no nosso coração por meio do Espírito Santo, e vocês às vezes vivem muito culpados por isso, pelos erros. A tal ponto que o James Bryan Mitchell diz que algumas pessoas têm dificuldade em crer que Deus possa olhar para elas e sorrir. Sabe por quê? Porque a nossa mente ainda está governada pela morte espiritual. E às vezes a gente não consegue olhar para Deus e falar assim: Deus, será que de fato o Senhor sorri para mim? O Senhor se alegra na minha vida? De fato, sim. Ele se alegra porque Cristo morreu para que a alegria dele estivesse presente na nossa vida e ele pudesse de fato olhar para mim, para você e dizer assim: olha, Diogo, eu alegro em você, filho. Eu sorrio para você. Independente do que aconteceu, você foi perdoado, a sua antiga vida já passou. Existe uma nova vida sendo criada, uma nova criação sendo criada no seu coração, e você precisa entender que quando eu olho para você, eu sorrio para você. Esse é o chamado de Cristo para a nossa vida. O versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que existe nesse texto de assentar nas regiões celestiais são duas realidades. Primeira coisa, mortos no pecado, eu estava aprisionado pelo pecado. Em Cristo, agora eu sou livre do poder do pecado, mas um dia, de maneira plena, eu vou me assentar nas regiões celestiais, e nessas regiões celestiais eu estarei livre da presença do poder do pecado. Entendeu, meu irmão, minha irmã? O texto bíblico diz exatamente isso, que Ele nos ressuscitou com Jesus, com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Hoje, nós estamos livres do poder do pecado. Capítulo 2, nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, então hoje eu estou livre do poder do pecado. Pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo, eu consigo vencer o pecado na minha vida, mortificando gradativamente. Mas chegará o tempo que nós ficaremos livres da presença do pecado na nossa vida. Ou seja, um dia essa luta interior do nosso coração ela vai ser definitivamente suspensa, quando nós estivermos nas regiões celestiais. Então, se antes nós fomos governados pelo inferno, pelas ideologias, pelos prazeres, haverá o tempo que, de uma maneira plena, nós experimentaremos a liberdade que Jesus conquistou para mim e para você, por causa da graça radical de Jesus, que diz no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé,
Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fé aqui é uma confiança absoluta naquilo que Cristo fez naquela cruz. A fé não brotou no meu coração e por causa disso Deus me aceitou. Ele gerou fé no meu coração conforme o Evangelho de Deus foi anunciado. E essa fé veio até mim como um dom. Alguém pregou para mim, o Espírito Santo convenceu meu coração, eu criei nele. Então, como um dom, como uma obra da graça de Deus, de cima para baixo, eu comecei a descansar a minha vida e confiar que Ele morreu na minha cruz. E por causa disso, eu vou entendendo que essa graça imerecida que me alcançou deve ser respondida com um resultado poderoso de fazer aquilo que Ele me chamou a fazer. Ele está dizendo, olha, se você entendeu que você foi salvo pela graça, ou seja, você não merecia a salvação, mas eu decidi te salvar por meio do meu Filho, eu gerei fé no seu coração quando você ouviu o Evangelho sendo anunciado a você, eu espero que você tenha uma única atitude, que você faça com que a sua vida se torne uma vida de boas obras. E quais são essas boas obras? É uma boa obra de viver para a glória de Deus, é ajudar as pessoas, é fazer com que o Evangelho seja um desdobramento natural na minha vida, para o meio da vida das outras pessoas. É isso que o Evangelho está dizendo, é isso que o Efésios está dizendo. Você foi salvo, e merecidamente. E uma vez que você foi salvo, o que Cristo espera de nós é que a gente retribua, por assim dizer, essa salvação para a vida de outras pessoas, vivendo de forma íntegra, com o Evangelho no nosso coração, com uma mente nova, com a vida de Cristo no nosso coração, ajudando as pessoas, impactando o mundo. E para encerrar, o texto bíblico diz no versículo 7, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. E eu quero falar sobre esse termo aqui, feitura. Assim como o primeiro Adão, ele foi poeticamente feito pelas mãos desse grande artista da vida, que foi o nosso Deus. Feitura aqui traz a ideia de um tecelão, que ele está construindo alguma coisa, que está construindo uma obra de arte fabulosa, fantástica. Então ele está dizendo assim como esse primeiro Adão, que foi a obra-prima da criação, a coroa da criação, eu teci, eu construí, eu imaginei, eu planejei, eu pensei a vida de Adão, a vida de Eva. Mas essa grande obra de arte, ela foi danificada pelo pecado que entrou dentro de Adão e estendeu a toda a humanidade. Agora em Cristo, por causa dessa salvação gratuita, ele está dizendo que nós somos feitura dele, ou seja, esse grande artesão da vida, diariamente, por meio do Espírito Santo, ele está construindo novamente essa grande obra de arte que somos eu e você. Todos os dias, nós somos feitura dele, nós somos nova criação e esse artista está construindo a vida dele dentro do nosso coração, de tal forma que quando essa obra de arte foi plenamente realizada na eternidade, ele vai poder dizer mais uma vez para cada um de nós, e eu vi que essa nova criação que aconteceu por meio de Cristo é infinitamente maior do que a primeira criação que nós havíamos feito em Adão. E a partir disso, Efésios nos conclama a vivermos uma vida com a consciência tranquila, de saber que estávamos mortos, mas em Jesus Cristo, eu e você, experimentamos essa nova vida nele. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem possa falar não apenas a sua mente, mas ao seu coração. Até a próxima, Deus abençoe você, até mais.